Ok, bora lá. Então, hoje nós temos a Maria Caroline, que trabalha no Círculo comigo, que está aí nos ajudando. É uma super força, é super bom ter a ajuda da Carol. E a gente vai fazer uma dinâmica assim, eu vou falar com vocês, eu vou mostrar algumas ideias do por onde começar a estudar a fáscia e mergulhar nesse mundo da fáscia e do sistema facial. E depois a gente faz um momento de interação mesmo, de perguntas. Eu quero muito conversar com vocês e saber as dúvidas de vocês também. E esse momento é para isso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí a gente já começa. Deixa eu fechar aqui. Ops, tem um monte de coisa aberta, né? Aqui. Vamos lá, então. O que eu pensei nessa aula para vocês? Né? Então, tem muita gente que comenta comigo que não sabe por onde começar a estudar a fáscia, que não teve nenhuma informação na graduação, que não aprendeu ou viu muito pouco, que durante os seus estudos de anatomia não viu quase nada. Então, muita gente querendo saber qual é o caminho, né, para começar a estudar, e vocês vão ver que eu vou aprofundar um pouquinho, não só a questão de como estudar, mas como intervir, vamos dizer assim, ou como raciocinar quando a gente fala da fáscia e do sistema facial. Eu vou fazer uma diferenciação aí para vocês, tá? E, por favor, coloquem as perguntas, as dúvidas de vocês no chat também. E eu já vou pedir para vocês, se puderem fazer um print e nos marcarem no Instagram, o meu Instagram e o Instagram do Círculo, que a gente fica bem feliz quando vocês fazem isso e tem lá umas fotos muito legais e é muito legal ver esse envolvimento e ver que vocês estão conosco, tá? Então, já faz uma fotinho aí, que vai ser ótimo, ok? Então, por onde nós vamos começar? E eu vou começar trazendo um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que eu vi entrando que já foram meus alunos na graduação, eu dei aula em curso de fisioterapia de graduação, né? Durante 14 anos, foram meus alunos em pós-graduação, foram meus alunos nos cursos, ou me conhecem da internet, do Instagram, ou me conhecem, né, de alguma outra masterclass, ou de algum congresso, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês, de tantas coisas que eu faço, que são relacionadas à face, eu quero trazer para vocês que eu sou fisioterapeuta, né? E eu estou aqui, ó, com o jaleco que eu atendo os meus pacientes. Então, eu procuro unir aquilo que eu estudo, aquilo que tem de evidência, né? Trazer as melhores coisas para os meus pacientes, unindo tudo isso na minha prática, tá? Então, mesmo quando eu dava aula em graduação, eu nunca deixei de atender, porque isso faz diferença, né? A gente ter casuística, a gente estar com o paciente no dia a dia, a gente saber, olha, tem coisas que não funcionam para todo mundo, e isso é fato, né? Tem coisas que nunca funcionaram com os meus pacientes, tem coisas que funcionam extremamente bem, então essa visão ela tem que estar no nosso dia a dia, tá? Eu atendo já, estou fazendo agora 20 anos de formada, dia 13, agora essa semana. Então, há 20 anos eu atendo pacientes. E eu confesso para vocês assim que a cada paciente, a cada caso, a cada situação é um novo desafio, né? E quando a gente se identifica com o que a gente faz, isso na verdade é um desafio que nos instiga. A gente quer ir atrás do melhor, a gente quer mais, a gente quer realmente, né, ajudar essa pessoa, esse paciente, a seguir o seu caminho, tá? Então, eu acho legal trazer isso para vocês, porque eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta, e
Mas essa masterclass, ela não é só para fisioterapeutas, ela é para profissionais do movimento. E eu tenho uma relação muito importante e muito legal, de muita troca com os profissionais da educação física, com os profissionais do yoga, com os profissionais que trabalham mais na área do Pilates, porque a gente sozinho, a gente não consegue oferecer tudo o que o paciente precisa. A gente precisa dessas parcerias, a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa crescer juntos. Né? Hoje, ainda eu avaliei uma paciente hoje de manhã, e logo depois eu fui conversar com a profissional que está trabalhando com ela, que é uma profissional da educação física. E nós fizemos umas trocas bárbaras, né? Então, essa aula é para incluir todo mundo, para ver o quanto a gente pode, com cada visão, fazer o melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente, tá? E eu quero que vocês agora coloquem aí para mim no chat qual é a área de atuação de vocês, mesmo dentro da fisioterapia, e de onde vocês são, de que cidade vocês são. Eu sou de Porto Alegre, tá? Eu moro aqui em Porto Alegre e trabalho em Porto Alegre também. Então, coloquem aí para mim, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês. E se quiserem colocar quanto tempo vocês são formados, também é legal, tá? A Thalissa é de Goiânia, eu estive lá em Goiânia o ano passado, ministrando um curso, foi muito bom. Thalissa tem 6 anos de formada, e o legal é que a Thalissa trabalha numa área, né, muito próxima, assim, da cardiorrespiratória. E eu tenho certeza que conhecer mais sobre a fáscia fez diferença na prática dela. Eu já sei disso, porque a gente já conversou, né? Ó, pessoal do Rio, legal, dermato funcional, tem acadêmicos do Rio, pessoal de Caxias do Sul, que é aqui na Serra Gaúcha, atuando com Pilates. Legal, Paola, que bom, ó, tu tá te formando e já tá aqui, que coisa boa. Norte do Ceará, que lindo, adoro. A Vanessa é de Porto Alegre, vamos pertinho. A Berta fez o curso comigo, também é de Porto Alegre. Que legal. Sorocaba, super. Mais Porto Alegre. Ó, cada dia mais descobrindo do universo. O pessoal da Dermato Funcional, o último curso, a gente já vem tendo um aumento do número de profissionais, né, da Dermato Funcional, e no último curso tinha muita gente, foi muito legal. Traumato-ortopedia, pessoal de Curitiba, ai que legal, tô tão feliz, gente. Porto Alegre, Michele foi minha aluna também, a Renata é minha amiga do coração, minha madrinha de casamento, a Anaíse trabalha com yoga, olha aí que legal, super, e é de São Paulo, a Juliana que é de Rio Grande, ó, Belo Horizonte, adoro, Teresina no Piauí, gente, que tô tão feliz, quanta gente daqui de Porto Alegre também, mas de fora. Ó, a Gabriela disse que vai fazer o curso em março, a Raquel de Floripa, a Adriane que fez a turma do Flossing, foi muito legal, aqui de Porto Alegre, de Canoas a Milênio, o Paulo foi meu aluno, o Rafa também, na graduação, que legal, gente, estou bem feliz. Adorei a Silvia também, ó, de Miami, adoro, muito bom. Então, olha quanta conexão a gente consegue fazer aqui, né? Já consegui fazer trocas com os colegas, conhecer pessoas de outros lugares. Às vezes a gente precisa de uma indicação para um paciente, né? Ou mesmo a gente quer conhecer um serviço de um colega. Isso é tão legal. Eu acho que é né? Assim que as coisas acalmarem, é uma ótima oportunidade. Então, vamos lá. Por onde nós vamos começar? Se a gente já conhece um pouquinho de face, a gente ainda pode ter alguma dúvida em relação a isso. E se a gente não conhece nada,
né, tá ali ou é recém-formado, tem menos experiência, quer, né, ter mais segurança. Então, vamos lá, por onde nós vamos começar? E eu vou começar com vocês trazendo algumas perguntas, tá? Para a gente saber por onde a gente vai começar, é interessante que a gente se faça essas 6 perguntas quando a gente fala de face e sistema facial. A primeira pergunta é quem? Quem eu sou? Como eu atuo? O que eu quero oferecer para os meus clientes? Tá? Quem é a minha, né, o meu público-alvo? Com quem eu quero trabalhar? Isso é muito importante, porque a partir daí a gente vai trazendo um foco cada vez maior e a gente vai conseguindo cercar as nossas estratégias de uma forma muito mais interessante. Então, a primeira pergunta é: quem eu sou? Como eu trabalho? Como é a minha prática? Tá? Depois a gente também tem que pensar numa questão que é o porquê. Por que, Fábio, eu tenho que saber sobre fáscia? O que isso vai mudar na minha prática? O que isso vai fazer diferença no quanto eu ganho no final do mês? Ou quanto isso vai fazer diferença nos resultados, naquilo que eu ofereço para os pacientes, tá? E aí eu já faço um parêntese com vocês que, assim, para mim, eu nunca me preocupei necessariamente com quanto que eu ia ganhar no final do mês, mas com o que eu estava entregando para o paciente, tá? E isso para mim, é fundamental, porque a partir do momento em que a gente foca nos aspectos que são mais importantes, pessoal, pode fechar só o microfone, por favor? A partir do momento que a gente foca nisso que é mais importante, que é ajudar o paciente a achar o resultado que ele quer, né? Trazer satisfação em relação ao que eu estou entregando em termos de serviço, o ganho é consequência, tá? E aí vocês podem pensar, Fábio, mas talvez tu tenha nascido em berço de ouro, tu é rica, então tu não precisa te preocupar com dinheiro. Não, muito antes, pelo contrário, tá? Eu venho de uma família bem humilde e tudo que eu consegui até hoje na minha vida, e eu acho que eu já consegui bastante, veio como fruto do meu estudo e do meu trabalho, tá? Então, acho que a gente tem que parar para se perguntar em relação a isso. Depois a gente tem que entender onde a gente vai intervir. Né? Será que é mais interessante tratar onde o paciente sente dor ou trazer um movimento onde o teu cliente está referindo dor? Ou será que eu tenho que ter uma visão mais ampla? Ou será que depende do caso, depende da situação? Então, vamos nos questionar em relação a isso. Outra coisa importante é quando. Quando eu vou intervir? Em que momento? E a gente pode pensar nesse quando também em quantas vezes na semana, qual é o nível de estímulo, qual é, né, a quantidade de estímulo necessário que eu tenho que dar para esse paciente. Cuidado, não quer dizer que mais estímulo é sinônimo de melhor resultado. Às vezes, o mais inteligente para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquela situação, é justamente o contrário. Então, a gente precisa entender isso. Eu gosto de falar para o pessoal, para os alunos, quem faz o curso, né? Faz curso e tem aula comigo. A diferença entre algo ser terapêutico e ser um veneno é a dose. Então, eu preciso ter esse balanço, né, em relação à dose, o quanto que eu vou dar de estímulo, tá? A gente também precisa saber o que a gente vai fazer. Qual é o tipo de intervenção? E isso tem que estar muito relacionado com a prática de vocês. Pelo que eu li ali, do que vocês fazem, vocês já dão estímulos que são muito adequados para o sistema facial. Tá?
talvez a gente precise adaptar a quantidade, a dose, né, o local, mas todo mundo já tem pelo menos pelo que eu vi ali do que vocês me comentaram, do que vocês fazem, a grande maioria já estimula a fáscia, tá? E a gente tem que entender também, né, o que a gente vai fazer, quais são os tipos de estímulos, por que uma coisa e não outra, tá? Então, nós vamos procurar responder todas essas perguntas. Mas vocês precisam entender que, independentemente da área que vocês atuam, vocês estão intervindo na fáscia. Mas, Fábio, eu trabalho com pilates. Ótimo, tu estás intervindo na fáscia. Fábio, eu trabalho com dermato funcional. Tu estás intervindo na fáscia. Fábio, o meu trabalho é com yoga. Perfeito. É uma das melhores formas para intervir na fáscia. Fábio, eu trabalho com funcional. Perfeito. Estás intervindo na fáscia. Fábio, eu trabalho com crossfit. Também. Fisiotraumato ortopédica. Fisioterapia neurológica. Vocês entenderam? Todos nós, dentro dessa gama que nós vamos chamar de profissionais do movimento, mesmo aqueles que utilizam a prática manual, estão intervindo na fáscia, tá? Então, essa mensagem, ela não pode ser esquecida, tá bom? Então, quem somos nós? Quem nós somos como profissionais? E aí, essa fala eu estou direcionando principalmente, né, para os profissionais da educação física, independente da área em que atuam, para os profissionais da yoga ou do yoga, depois me corrijam o que é o mais adequado, e para os profissionais da fisioterapia. Todos nós temos em comum a prática do movimento. Ou, falando de uma forma mais facial, todos nós damos estímulos mecânicos para os nossos pacientes. E esses estímulos mecânicos, eles vão ser percebidos pela fáscia. E é a partir daí que a transformação começa. E qual é a transformação, Fábio? Que transformação é essa que eu não entendo, né? Ou que eu não conheço? Bom, a transformação vai depender de quem tu és, vai depender do objetivo do teu cliente, vai depender do tipo de estímulo que tu vai dar. Mas vai haver uma resposta. É uma questão de ação e reação. E isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo. Mesmo quando a gente não faz nada, teoricamente, vamos botar entre aspas, né? Nós estamos em repouso, somente respirando e os nossos órgãos vitais funcionando. Esse processo já é dinâmico. Esse processo nunca se repete, ele nunca é do mesmo jeito do nosso corpo. Apesar de que o nosso corpo está sempre buscando padrões mais próximos do que ele já tinha antes. Sempre. É uma questão de economia de energia. Tá? Então, quando a gente está diante de um cliente que tem uma queixa, que tem uma disfunção, e que a gente quer ajudá-lo na solução dessa disfunção, nós temos que entender isso. Nós vamos dar um estímulo que vai gerar uma resposta. E essa resposta pode ser ganho da amplitude de movimento, pode ser menos dor, pode ser o ganho de força, pode ser uma função melhor, pode ser o equilíbrio, pode ser um monte de coisa, tá? Dependendo de quem nós somos e como nós organizamos a nossa estratégia. Então, de novo, entendam isso, independente da área de atuação, vocês estão intervindo na face. Seja de uma forma mais ativa, pela parte do cliente, ou de uma forma mais passiva, ok? E por quê? Por que nós vamos intervir na fáscia? Porque nós temos hoje a responsabilidade, como profissionais do movimento,
nós temos a responsabilidade de entendermos o que é a face, tá? O ano passado eu fiz uma live com o professor André Pilat, que é um professor da Espanha, muito conhecido, e uma das frases dele foi o seguinte: hoje em dia é uma irresponsabilidade um profissional da área da saúde, incluindo os profissionais do movimento, que não sabe nada de fáscia. E eu vou além. Muitas vezes a gente está trabalhando com a face e a gente não sabe que a gente está trabalhando com a face e a gente nega. Não, eu não vou entrar nessa moda de fáscia. Não, eu não quero saber de fáscia porque é modinha. Eu não sou Nutella, eu sou raiz, sou profissional raiz, eu não quero saber de fáscia. Desculpa decepcionar a pessoa, mas deu estímulo mecânico, está intervindo na face, ok? Mesmo em áreas cardiopulmonar, né, a respiratória, a ginástica em si, a dança, enfim, tá? E aí, a gente vai precisar entender o que é essa face, afinal de contas, né? Para algumas pessoas, a fáscia é isso aqui. É aquela pelezinha que está próxima do músculo e que é formada por colágeno, tá? Às vezes, até quando os pacientes perguntam, daí a gente diz assim, a fáscia é aquela capinha que fica na carne quando tu vai preparar uma carne, uma comida, no caso aqui, nós gaúchos, né, o churrasco do domingo, que é sagrado, então, assim, é aquela pelezinha, tá? Essa explicação, ela não é suficiente nem para os pacientes e nem para a gente, tá? Porque vocês precisam, junto comigo, entender que a fáscia vai muito além do colágeno. A fáscia vai muito além do músculo ou da relação que ela tem com o sistema de movimento, o sistema músculo-esquelético, ou como eu prefiro chamar, sistema neuromusculo-esquelético, tá? Ela vai muito além disso. Como assim, Fábio? Estou apresentando aqui para vocês a fáscia. Ué, mas estou vendo o colágeno ali, né? Tá vendo o colágeno aqui no cantinho? Deixa eu botar isso aqui para baixo. Tá vendo o colágeno? Sim, mas peraí, eu tô vendo mais um monte de coisa. Eu tô vendo a elastina. Perfeito. Eu tô vendo esse roxinho que se chama fibronectina. Tô vendo umas outras fibras que se chamam lamininas. Depois tem um feijãozinho roxo que se chama integrina. Depois tem microfilamentos, proteoglicanos, ácido hialurônico, que eu achei que era só no creme. Não. E tô vendo mais um monte de coisa aqui. Isso aí é fáscia? Sim, isso é fáscia, bem diferente disso. Isso aqui a gente está olhando só um aspecto, tá? Então vamos olhar cada parte que nos interessa. A fáscia, ela é formada pela matriz extracelular, toda essa parte aqui, ó, que está do lado de fora da célula. Então, em toda parte do nosso corpo que tem célula, tem matriz. A matriz é onde a gente vai ter o colágeno, a elastina, a gente vai ter uma célula que é bárbara e que é muito importante, que é o fibroblasto. A gente vai ter o ácido hialurônico, olha aqui, ó, tá cheio, né? Essa quantidade vai variar de acordo com a área do corpo. Mas olha que interessante, essa matriz, ela tá ligada nessas estruturas que se chamam fibronectinas, tá vendo? E ela tá ligada nessas outras aqui, que são essas integrinas. O que essas estruturas estão fazendo? Elas estão conectando a parte externa com a parte interna da célula. Então, todas as células do corpo humano, e isso acontece nos animais também, nos mamíferos pelo menos, todas as células estão dentro dessa matriz extracelular
estão conectadas com essa matriz. E a gente tem ainda, formando o citoesqueleto da célula, essas estruturas, que são microfilamentos de actina. Então, a célula, todas as nossas células têm uma pré-tensão. E essa pré-tensão, ela se dissipa para essa matriz. Não existe nada frouxo, nada desconectado no corpo humano. Tudo está conectado. E o que faz essa conexão? A fáscia. Então, a fáscia ela é formada por uma parte que a gente chama de acosa, que é a matriz, e uma parte que seria a parte mais fibrilar, que é onde tem as fibras, colágeno, elastina, fibronectina, etc. Mais uma parte de células. Tudo isso é fáscia, pessoal. Então, não tem como nós, como profissionais da área da saúde, não estarmos intervindo na fáscia. Se é o local onde estão as nossas células. Se é a sopa que nutre as nossas células, que regula o metabolismo das nossas células, que atua na questão da excreção e da formação de substâncias, que regula e trabalha junto com o sistema linfático, com o sistema circulatório. Então, tudo isso compõe a fáscia. E a fáscia se comunica com outros sistemas do corpo. Tá? Então, a gente muda de uma ideia muito reducionista para uma ideia muito mais ampla e que faz muito mais sentido nos processos que os nossos clientes têm, nos processos de disfunção, nos processos de adoecimento, tá? Então, tudo isso é fáscia. E eu sou fascinada, né? Já pegando o gancho, eu sou fascinada por todas essas informações que hoje a gente tem acesso. Hoje a gente sabe que a fáscia é composta por todas essas estruturas. Talvez tenham mais coisas que a gente não saiba, né? Mas por que isso mudou? Por que agora a gente sabe? Porque está muito mais fácil de avaliar a fáscia, tanto microscopicamente quanto através dos aparelhos de ultrassom e de elastografia, tá? Então, a gente tem que entender isso. A fáscia é o tecido constituinte do corpo humano. Sem dúvida nenhuma e sem questionamentos. Quem trouxe essa frase foi o professor Jean-Claude Guimberteau, que é um cirurgião de mão francês, que foi a pessoa que pela primeira vez filmou a face em vivo e mostrou o quanto ela é viva, o quanto ela é dinâmica, o quanto ela é fundamental para todas as questões metabólicas do nosso corpo. Ela participa do sistema de movimento? Sim, mas ela faz muito mais, tá? Então, a matriz extracelular, por exemplo, ela tem funções que são relacionadas ao remodelamento dos tecidos lesionados, então ela participa do processo de reparo, toda vez que a gente tem uma lesão, ela participa da resposta à lesão e ao trauma, tá? A matriz participa da diferenciação e do crescimento das nossas células, participa da morfogênese e da angiogênese, então, né, a formação de novos vasos, a formação do tecido, participa na sinalização para a sobrevivência e a migração das células, tá? E ela participa das modificações estruturais. Essas modificações estruturais, elas podem ser em decorrência da doença, em decorrência da disfunção, mas elas podem ser pelo envelhecimento, elas podem acontecer de acordo com os estímulos que a gente dá para o nosso corpo ou pela falta de estímulos, tá? Então, essas modificações, elas vão ser todas sinalizadas através da matriz extracelular. Então, o componente mais importante para mim da fáscia é a matriz, muito mais do que o colágeno e a elastina. Não que eles não sejam importantes. O colágeno, por exemplo, é 30% de toda a proteína que a gente tem no corpo. É muita coisa.
mas o metabolismo e a resposta do colágeno é muito mais lento do que o que a gente consegue de resposta estimulando a matriz, tá? E é realmente fascinante, né? Então, a gente sai desse enfoque tão ligado ao sistema de movimento. Então, a fáscia, com certeza, ela tá lá sobre o músculo, mas ela não tá só sobre o músculo. Ela tá dentro do músculo, então existe fáscia intramuscular, existe fáscia extramuscular e existe a fáscia que cobre um grupo de músculos, que a gente chama de aponeurose. Então, essas aponeuroses é que vão fazer o que a gente chama de cadeias no nosso corpo. Então, essa formação de cadeias, ela realmente existe e anatomicamente ela está cada vez mais comprovada, né? E isso a gente entende porque o tecido facial realmente ele está junto, né? Ele está próximo ao músculo, mas ele também está junto do tendão, do nervo, dos vasos e de outras estruturas dos órgãos, por exemplo, que são extremamente fundamentais para a fisiologia do nosso corpo. Então, quando a gente olha o corpo humano numa perspectiva mais global, tá? A gente vai ver que a gente não pode olhar a fáscia só pelo aspecto da fáscia de movimento, porque ela está ligada, recobrindo, sustentando, fazendo a comunicação via receptores da matriz com todos os outros sistemas do corpo. Quando o meu paciente tem COVID, ele tem uma disfunção pulmonar, existe fáscia no pulmão, né? A fáscia de Sibson. Quando eu estou lá pensando numa disfunção cardíaca, o miocárdio, tá? Ele vai ser coberto, né, por uma fáscia que cobre, ela é contínua no corpo inteiro, mas diretamente ela vai sair do diafragma e ela abraça o coração. Contínuo, e depois vai continuar para traqueia, esôfago, laringe, cervical e assim por diante. Então, independente da área que a gente trabalha, a fáscia vai estar envolvida em alguma disfunção que o nosso paciente tenha, tá? Pensem nisso. E quando, Fábio, se a gente já sabe que a gente, como profissionais do movimento, a gente intervém na face, que a face é tudo isso, quando que eu vou intervir? Como é que vai ser esse processo, né? Mesmo que a gente não faça nada, eu falei para vocês, a nossa face é dinâmica. Então, o próprio metabolismo basal, ele já está sendo regulado por respostas fisiológicas que vão acontecer na face, tá? Então, vão acontecer aqui, ó, nesta matriz extracelular. Se essa matriz extracelular está com uma alteração de pH, ou ela está muito viscosa, todas as informações que vão entrar para a célula via integrina, elas vão ficar modificadas, tá? E isso talvez traga uma resposta que não é a resposta que a gente espera. A falta de estímulo, por exemplo, se a gente não se movimenta, se a gente se movimenta muito pouco, se a gente está imobilizado, se a gente tem uma lesão que a gente não consegue colocar apoio, por exemplo, também interfere na organização dessa matriz e também vai trazer disfunções que vão ser percebidas pelas nossas células, tá? E eu confesso para vocês que, no meu caso, como eu comentei no início, que eu atendo pacientes, quando é que os pacientes me procuram? Os pacientes me procuram quando eles têm dor, tá? Coloquem aí para mim no chat se acontece isso com vocês também. No caso do profissional de educação física, ou mesmo do profissional do yoga, né? Às vezes a pessoa tem dor, ela já fez fisioterapia, e aí foi recomendado que ela quer fazer movimento, ou o paciente tem dor e tá com fraqueza muscular, tá com falta de,
né, mobilidade. Então, assim, depende muito da situação que o nosso paciente está e ele vai optar por uma linha de intervenção ou estratégias com cada um de nós, cada um dos profissionais, né? Ó, isso, que o pessoal tá botando ali, só quando tem dor. E às vezes, quando a gente consegue ajudar o paciente a sair desse estado, né, doloroso, ele vai comprar cigarro e nunca mais volta, né? Que eu brinco. Foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Bom, deve ter ficado bem, né? Porque às vezes, assim, fica um tempo bem, depois volta, porque é como se a gente ficasse andando em círculos, tá? E eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, geralmente é quando tem dor e nós precisamos todos entendermos de processo de reparo. Quando chega um cliente para nós precisamos parar e nos perguntar em que fase do processo de reparo essa pessoa está, ok? Seja num pós-operatório, seja alguém que quer fazer exercícios e teve uma lesão, ou alguém que está sedentário, como é que tá? Como é que tá organizado esse corpo? E eu preciso dizer para vocês que não existem processos inflamatórios só no sistema de movimento. Uma das coisas que mais atrapalha, que mais traz disfunções, é o estado de inflamação silenciosa que a gente tem, com produção de radicais livres, que vem de vários fatores, como estresse, alimentação e etc. E tudo isso interfere na viscosidade da matriz, tá? Então, se chega para vocês alguém com fibrose, né, casos de pós-operatório mais tardio, então a gente precisa entender em que fase do processo cicatricial essa pessoa tá? Então, alguém que tem dor não necessariamente está aqui, ó, tá? Porque dor não é sinônimo de lesão tecidual. Anota aí. Como assim, Fábio? Não é. Não é. Eu posso sentir dor porque os receptores que eu tenho no meu corpo, e a maioria deles está na fáscia, estão percebendo um estado alterado. Isso está sendo informado para a minha medula, para o nível medular, e depois vai subir para o hipotálamo e vai chegar no meu cérebro. Sistema límbico e vai chegar também ali na ínsula. Mas não quer dizer que eu tenha lesão. Não quer dizer que eu esteja aqui, ó, na fase hemorrágica ou na fase inflamatória, que é quando a gente tem os picos maiores de, né, o banho inflamatório, tá? Então, eu preciso me perguntar, tem dor? Sim. Tem dano no tecido? Eu preciso saber isso porque a minha intervenção facial vai ser diferente. Eu não posso querer fazer altas cargas nem aqui, nem aqui. Por quê? Nem na fase hemorrágica e nem na fase inflamatória. Porque o tecido tem pouca capacidade de resistir a esse estímulo mecânico. Então, eu não posso. Quando começa a fase proliferativa, que é aqui, ó, quando os macrófagos fazem a limpezinha e aí vem entrando o nosso amigo fibroblasto, a gente começa a ter a formação de um tecido de reparo. Beleza. Aqui o tecido já tem uma certa capacidade de suportar determinadas tensões. Em qual direção eu vou fazer essas tensões? Qual é a dose para que seja terapêutico e não seja veneno? Certo? E se o meu paciente chega lá numa fase que a gente chama de remodelamento, ou o que pode acontecer, né, quando tem a ocorrência de fibrose, esse remodelamento ele não acontece de forma eficiente. Esse tecido ele tem capacidade de resistência, mas eu tenho que
pensar bem como eu vou fazer os meus estímulos. Por quê? Porque se eu pegar um tecido que está fibrosado e eu quiser desmanchar essa fibrose na marra, o que vai acontecer? Eu vou fazer microlesões e eu vou fazer com que esse paciente retorne para um estado inflamatório. Tá? E o resultado de uma inflamação é mais ação de fibroblasto. Então, eu vou botar tecido em cima de tecido. Talvez não seja, né, a melhor estratégia, tá? Então, a gente tem que se perguntar em que fase o paciente está. E também, a gente tem que ver aqui, ó, que a Daily está falando, que é a questão das experiências e as crenças do paciente, tá? Então, assim, explicar, que é o que a gente chama de educação, né? Explicar o que pode estar acontecendo, mas assim, com muito cuidado, porque assim como a palavra pode ajudar, a palavra pode, né, fazer com que o paciente fique muito pior. Então, nós podemos atuar em todas as fases do processo de reparo. Nós podemos atuar em situações agudas, subagudas e crônicas, tá? E também nós podemos, sim, atuar na prevenção. O que acontece conforme a gente envelhece e se a gente fica imobilizado, por exemplo? A gente vai perdendo uma característica da parte fibrosa da nossa face, que é a formação de crimps. É como se o nosso colágeno fosse formado de ondas, ó, estão vendo? Aqui, ó. São as crimpiformes, tá? Essas crimpiformes, elas são maravilhosas no adulto jovem. Conforme a gente vai ali a partir dos 30 e alguma coisinha, em geral, a gente, principalmente, né, se a gente é sedentário, a gente vai perdendo essa formação ondular. Daí alguém pode pensar assim, tá, grande coisa, né? Tudo bem, não queria essa onda mesmo. Não pensa assim, tá? Por quê? Porque essa ondulação do nosso colágeno, isso é muito claro nos tendões, ela faz com que a gente consiga armazenar energia e dissipar energia. É como se esse tecido agisse como uma mola que absorve e devolve essa energia. E essa devolução de energia pode acontecer como energia cinética, como um movimento, tá? Então, se a gente consegue transformar o tecido de uma pessoa que é sedentária ou de uma pessoa que ficou imobilizada, que tem uma lesão ou que é um paciente crônico, que já tem degeneração nesses tecidos, a gente sim consegue transformar isso através da fáscia. E se a gente trabalhar com alguém que não tem lesão, mas que é sedentário e a gente consegue deixar essa pessoa mais ativa, a literatura já mostra que a gente consegue reverter essa perda. A gente consegue reverter a perda das crimpiformes. Isso não acontece de uma forma muito rápida. A gente precisa, no mínimo, 6 meses de intervenção. Por quê? Porque eu comentei com vocês que o colágeno tem um metabolismo mais lento, né? Muito bem, Fábio. Já estamos entendendo. Mas agora me diz uma coisa. Onde eu vou intervir? Eu vou fazer uma abordagem mais local, eu vou fazer uma abordagem mais global. Isso vai depender da situação clínica. E isso vale para o yoga não tanto, porque em geral as questões são mais globais, mas pode haver um momento mais de respiração, enfim, né? Mas para o profissional da educação física e para o fisioterapeuta, isso para mim fica muito claro, né? Às vezes a gente só trabalha o local, esquece do global, ou a gente só trabalha o global, esquece do local. As duas coisas têm que andar juntas,
dependendo da situação clínica, dependendo do caso. Dependendo do caso, eu vou precisar inicialmente de um reforço muscular mais localizado. Lembrando que toda vez que eu contraio a fibra muscular, eu também estimulo a fáscia, porque a fáscia está dentro do músculo. Endomísio, perimísio, epimísio, tá? Então, a gente vai ter que pensar essa estratégia de acordo com o nosso paciente, tá? Então, o que eu faço na minha prática? Eu faço abordagens locais quando o paciente tem um trauma recente, tá? Algo traumático, agudo, subagudo, por exemplo. Eu faço uma abordagem local. E em situações crônicas. Dores crônicas, disfunções crônicas, tá? Só que no caso do crônico, eu vou unir as duas coisas. Eu vou fazer um trabalho local associado com um trabalho global ou à distância, ok? Porque nós, seres humanos, nos movimentamos globalmente, né? O nosso cérebro não entende de contração de bíceps, ele não entende de contração de tríceps, ele entende de movimento e tarefa. Então, por mais que às vezes eu faça abordagens locais, eu preciso sempre estar trazendo para a tarefa, trazendo para a função, ok? E quando eu faço abordagens mais globais, normalmente são em casos não relacionados a traumas físicos específicos, ou seja, não tem relação com entorse, com fratura de forma aguda, tá? Muitas vezes uma fratura que a pessoa teve no passado, uma entorse, uma ruptura ligamentar, enfim, pode trazer disfunções que se tornam crônicas. E normalmente essas disfunções não ficam localizadas àquele nível, não ficam localizadas só a uma estrutura, tá? Então, escrevam aí para mim no chat. Numa situação como essa, inicialmente, vocês vão fazer uma abordagem local ou global? Então, isso aí. Tem uma lesão ali, tem um processo inflamatório. Eu tenho que... Foi um trauma que normalmente esse trauma está relacionado à capacidade, né, e à demanda. Então, a demanda foi maior do que a capacidade do tecido. Então, a gente vai fazer algo inicialmente local, ok? Tranquilo isso? Muito bem. E se o paciente chega assim, ó, não teve lesão nenhuma, começou com uma dor aqui na planta do pé, e essa dorzinha foi aumentando, e aí chegou um momento em que ele começou a sentir que estava com o tornozelo mais rígido, e depois já não estava conseguindo botar salto, ou, né, no caso da paciente, ou então começou a ter muita dificuldade no primeiro movimento ao botar o pé no chão, quando levantava, tá? Essa abordagem aqui vai ser diferente. Eu vou começar com essa abordagem, mas vou unir as duas coisas. Eu vou fazer algo local, principalmente se ele for muito crônico, e às vezes eu recebo pacientes que já estão com dor há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, tá? Hoje eu avaliei uma paciente que tem dor há 15 anos. Então, por mais que não seja algo inflamatório agudo aqui, esse tecido, por conta desse tempo de dor, ele já sofreu uma adaptação também. Então, eu vou fazer uma abordagem local, mas eu vou fazer uma abordagem global junto, tá? Por quê? Porque nenhum sistema do corpo adoece sozinho.
Quando é uma dor, uma disfunção que vai aparecendo do nada, não foi nada traumático, parem para pensar. Para que essa dor está acontecendo? O que ela quer nos mostrar? Existe uma coisa que é a hierarquia. O sistema musculoesquelético é o mais chinelão do corpo. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, o nosso sistema vital, ele tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar da face plantar. Especialmente se a pessoa tem outras doenças associadas. Diabetes, hipertensão, inflamação sistêmica, intolerância à lactose, intolerância ao glúten e blá, 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 blá. O sistema musculoesquelético, ele não é prioridade. Então, ele vai ficando para trás. E, normalmente, é onde é o corpo dizendo, pelo amor de Deus, eu vou te fazer parar de caminhar para ver se tu vai buscar um tratamento e ajuda a resolver tudo que está acontecendo nesse corpo. Os pacientes que eu recebo, eles são bastante crônicos e eles têm multidisfunções, né? Tem muitas queixas, tá? Então, eu não posso ficar olhando de uma forma só local. Eu tenho que entender nesse quebra-cabeça o que nesse paciente, o que nesse sistema corporal está doente também, além do sistema musculoesquelético, tá? Então, a gente tem que entender isso, que a fáscia, ela é uma grande oportunidade de interação com os outros sistemas do corpo e também uma interação com o sistema nervoso. Tanto o sistema simpático quanto parasimpático, por exemplo, né? A gente tem uma ligação muito direta com a face. Então, tem fibras parasimpáticas e tem fibras simpáticas na face, dependendo da área, né? O nervo vago, por exemplo, que é um nervo extremamente importante para a regulação do sistema parasimpático, ele tem envoltórios faciais, né? E ele faz um trajeto muito grande por todo o corpo, tá? Então, a gente precisa olhar para os sistemas do corpo, ver se tem alguma coisa que está em disfunção e que possa estar sendo uma prioridade em relação para o corpo, né? Comparado com o sistema musculoesquelético, tá? E aí eu trouxe um estudo que foi publicado agora e que ele traz a relação da disfunção miofascial, inclusive para os pacientes que têm depressão. Então, a gente está pensando mesmo numa questão bem sistêmica, tá? O que esse estudo viu? Eles compararam pacientes com depressão maior com pacientes que não tinham depressão e viram que, através de análises, né, com aparelhos e tal, eles viram que a fáscia dos pacientes deprimidos era mais rígida, tá? Então, tinha um maior, como a gente chama, stiffness, menor mobilidade, menor elasticidade, tá? E isso tem uma relação bem importante com o estresse, com a atuação do sistema simpático, com uma diminuição da atuação do parasimpático, uma diminuição da atuação do nervo vago, por exemplo, né? E existe até a postura do deprimido, né? Então, o paciente que é deprimido, ele tem menos balanço dos braços, ele tem menos dissociação de cintura, ele já traz um corpo mais rígido, um corpo mais alerta, né? Um sistema gastando muita energia, e aí não vai sobrar energia para trabalhar o sistema musculoesquelético ou a face de movimento, por exemplo, tá? Que na maioria das vezes é o porquê os pacientes nos procuram, né? Bom, e como a gente vai intervir? A gente está
Vamos fazer como, então? A gente quer saber por onde começar. Então, como a gente vai fazer isso? Tem as situações agudas, que a gente já pensou que vão ser locais num primeiro momento. Talvez alguns de vocês me digam assim, ah, mas ela torceu esse tornozelo porque ela tem uma disfunção na cadeia, darará. Bom, isso é uma coisa que tu vai ver depois, né? Não vai ser tua prioridade número 1, certo? Nessa pessoa aqui, a gente vai ter uma outra estratégia. O que vai, na minha linha de tratamento, ser comum a essa situação e a essa situação? Eu vou buscar unir técnicas manuais com estratégias de movimento, o estímulo de acordo com a fase do processo cicatricial, mas eu vou buscar não estressar mais ainda o corpo, ou seja, mais do que necessário. Eu vou usar estratégias que busquem abordagem sem dor, tá? Um paciente que chega lá com uma dor no calcâneo, darará, com o que a gente chama de faceite plantar, né, entre aspas. Eu não quero causar mais dor nele. Em geral, 99% das intervenções que eu vou fazer, elas não vão ser para causar mais dor no paciente. Então, a gente precisa desconstruir esse mito de que a liberação miofacial ou as abordagens na face têm que ser dolorosas. Não tem que ser dolorosas, tá? E a gente entende mais isso quando a gente começa a perceber o sistêmico. Se eu causar muita dor para essa pessoa, isso vai ter uma repercussão negativa, estimulando o sistema parasimpático, por exemplo, alterando a circulação, alterando o estado de alerta, entre outras coisas. E antes da gente colocar a mão na massa, a gente precisa fazer o que eu chamo de diagnóstico diferencial. Será que essa pessoa aqui realmente tem faceite plantar? Preciso me perguntar isso. Será que a pessoa realmente tem uma disfunção num tendão? Será que é esse o problema da sua disfunção? Tá? Por quê? Eu trouxe aqui como um exemplo para vocês. Tem várias causas comuns e as que não são tão comuns que trazem dor no calcânio. Nem toda dor no calcânio é faceite plantar. Então, por exemplo, neuropatias, síndrome da gordura, né? Do coxim gorduroso, uma lesão lá na coluna, L5, S1, pode trazer dor na planta do pé. Síndrome do túnel do tarso, tá? Causas mais não tão comuns, um tumor no calcâneo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é se é músculo esquelético ou sistêmico, se é realmente uma disfunção na face ou é uma disfunção mais global em outra área. Por isso que a gente não trata a dor. A gente não trata a dor. A gente entende o que está acontecendo com aquele corpo, tá? Aqui um exemplo, achei bem bonitinho, né? Então, assim, todas essas situações podem trazer dor no calcânio. Uma fratura de estresse vai ser o traumático, a síndrome do coxim gorduroso, uma lesão no nervo abdutor do quinto dedo, a faceite, ó, e uma síndrome do túnel do tarso. Tudo isso vai trazer dor na planta do pé. Quer dizer que tudo isso é fasciite? Não. Eu preciso entender qual é o terreno que eu estou pisando, né? É algo além. Por que isso é importante? Aqui um outro exemplo, ó, de disfunções nesses ramos nervosos mediais que também vão dar dor na planta do pé. Por que eu preciso saber isso? Porque em várias situações, na maioria delas, eu não vou ter que tratar a planta do pé. Eu vou ter que tratar em outra área, que não essa, tá?
Fábio, se eu por acaso tratar aqui onde tem a dor, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso, exemplo de gaúcho. Tu vai apagar o fogo, mas a brasa vai ficar. O que vai acontecer? O fogo vai acender de novo. Entenderam? Vai prejudicar o paciente se eu fizer uma abordagem local quando não era para fazer, quando eu devia pensar mais global? Não vai prejudicar, mas também não vai ajudar como seria o ideal, tá? Então, a gente tem que entender que o bom apagador de incêndio, a pessoa que realmente é resolutiva, ela vai até o fim da história. E ela não se preocupa só com a dor, ela não se preocupa só com o fogo. Ela quer saber onde está a brasa, ela quer desmanchar a brasa, tá? Então, a gente vai na causa. E aí, eu trouxe um exemplo aqui que eu já atendi milhões de vezes. A pessoa tem fasciite plantar, que na verdade nem é um processo inflamatório, né? E a causa tá por uma tensão lá na região de isquios tibiais. Eu não tenho que tratar o pé dessa pessoa. Se eu tratar o pé, principalmente se ele for um caso mais agudo, se eu tratar o pé, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir resolver o incêndio. Daqui a pouco vai voltar e voltar e voltar. E através do entendimento da face, a gente consegue fazer essas relações mais globais, tá? Então, tem todas essas causas que podem ser. Eu tenho que entender qual é o quadro que está acontecendo com o meu cliente. Tá, Fábio, já entendi até agora. Espero que sim, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Já entendi quando, já entendi várias coisas, já entendi quem eu sou, já entendi que eu trabalho fácil, independente da área que eu trabalho. O que eu vou fazer? Tá? O que nós, profissionais do movimento, podemos fazer? Nós vamos usar o que nós chamamos de mecanotransdução. Todos nós usamos esse princípio, tá? O que é esse princípio? É um princípio de aplicar um estímulo mecânico e esse estímulo mecânico vai causar uma mudança na fáscia, uma mudança na matriz e talvez uma mudança nas fibras, tá? Esse artigo foi publicado na Nature. E aí a gente tem que entender que, assim, quando a gente está com uma carga normal, vamos pensar a nossa carga basal, tá? Então, a gente está fazendo tudo o que a gente faz normalmente, os nossos processos metabólicos estão acontecendo e tal. Já existe um estresse. Já existe. Por quê? Porque o sistema facial ele é pré-estressado. Lembra das conexões célula, matriz? Tem líquido ali dentro também, tem volume. Tá? É tudo em 3 dimensões no nosso corpo. Então, já existe um basal, que a gente pode chamar de homeostase, né? Para mim, homeostase não existe equilíbrio, né? Apesar da literatura trazer, a gente está sempre correndo atrás da máquina, o nosso corpo, né? Vamos pensar se a gente tirar a carga, tá? Quando a gente tira a carga, o que acontece com essa matriz? Ela sofre esse processo que é anoiques, que é um sinônimo de apoptose. Ou seja, as células vão morrer, essa matriz ela vai degradar. Então, a gente vai ter uma disfunção, tá? Eu posso querer que isso aconteça. No caso de uma fibrose, isso vai ser interessante. Eu já tenho muita célula, eu quero realmente que algumas células morram e eu quero que essa matriz diminua de tamanho. Tem excesso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a carga de uma forma específica, tá? Mas um processo de retirada de carga, ele acontece também quando a gente imobiliza, por exemplo,
quando a gente se movimenta menos do que a gente fazia. É dinâmico. Tu deu um estímulo, tu vai ter uma resposta, tá? Quando a gente tem um aumento da força, aumento da carga, tá? Quando a gente faz exercício, quando a gente faz uma prática de yoga, isso vai gerar uma resposta, tá? E o corpo vai produzir novas células, novas estruturas, né? E vai voltar para a homeostasia depois de um tempo, certo? Se eu der demais, se eu der uma sobrecarga, eu posso ter a resposta fibrótica, tá aqui ela. É um excesso de stiffness. Eu tenho que saber se eu quero isso ou não, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o tecido tendinoso de alguns atletas que fazem determinadas práticas esportivas, eu quero um maior stiffness nesse tendão. Então, eu vou dar uma sobrecarga, tá? Mas para a maioria dos pobres mortais, não é o que a gente quer, né? Tá? A maioria das pessoas, a gente quer essa resposta. Dou um estímulo, tem uma resposta. Lembrando que os processos que acontecem dinamicamente, eles só vão, né? Chegou no nível de homeostasia, eu tenho que dar mais estímulo. É o princípio adaptativo. Se eu seguir fazendo sempre a mesma coisa, essa adaptação ela não vai acontecer, né? Para aquilo que eu quero. E olha que linda essa figura. Também é um artigo publicado na Nature. É muito interessante a gente ver. Isso é fáscia. Aqui, ó, fibras, olha a força que está sendo aplicada. Essa força que está sendo aplicada aqui, ela está sendo transmitida, ó, e propagada para dentro da célula. Eu não sei o nome de todas essas, né, substâncias, o que interessa para mim? Que quando eu faço um estímulo mecânico, seja ele manual, passivo ou ativo através do movimento, eu gero uma mudança nessa matriz que pode chegar até a cromatina e o núcleo da célula. Aqui. Olha que louco isso, né? Isso vai trazer uma resposta. Produzir mais célula, produzir menos, apoptose. E não é só o que acontece na matriz que interessa para a célula. O que acontece na célula vizinha também, porque as células estão conectadas entre si. Não existe uma célula só formando o nosso corpo, né? É um mar de células. E o problema é que quando a gente aprendeu no colégio, a gente aprendeu a célula. E mesmo na graduação, enfim, a gente olha para a célula, mas ó, vamos ampliar essa visão. Isso é multiplicado 1000 vezes dentro dessa sopa proteica e hidratada, que é a fáscia. A célula está dentro da fáscia, ok? Então, a mecanotransdução, quando a gente alonga, quando a gente salta, quando a gente mantém uma postura, quando a gente faz a terapia manual, quando a gente usa foam roller, quando a gente faz o pilates, esse processo acontece, tá? Então, de novo, independente do que a gente fizer, a gente vai estar intervindo na face, dependente da nossa área. E olha que interessante, esse processo ele é dinâmico, né? E eu tenho que entender que, por exemplo, o colágeno, que a gente foca muito nele e acha que ele é o superstar do negócio, o colágeno, a gente tem que ter uma atenção diferenciada em relação a ele, né? Aqui entra uma questão muito importante relacionada à dose. Ó, vou dar um estímulo mecânico aqui, um exercício, por exemplo, tá? Eu tenho um período
de degradação aqui, ó, maior do que o de síntese do colágeno. Então, ali pelas 24, 48 horas, a degradação ela é maior do que a formação, tá? Então, o tecido colágeno, ele tá mais frágil, vamos dizer assim. Eu não tenho que trabalhar a contração excêntrica todos os dias, por exemplo. Eu não tenho que trabalhar saltos todos os dias. Por quê? Porque eu vou entender que eu vou dar um estímulo e nesse prazo de 24, 48 horas, a capacidade do tecido de resistência têncil, ela está menor. Então, eu preciso de intervalos. O professor Robert Schleip, ele traz, né? Se você quer estimular o tecido facial através do movimento, por exemplo, você não deve fazer isso todos os dias. A dose recomendada seria 2 a 3 vezes por semana, no máximo, com exercícios não passando 10 minutos. É muito mais interessante, né, uma carga cíclica e não mantida durante um longo tempo, pensando no colágeno, do que o contrário, tá? Agora, nós iniciamos um projeto de pesquisa lá na UDESC, através do Faixa Research Center Brasil, né, o Centro de Pesquisa em Fáscia, que é organizado pelo Círculo e pela Bfácias. A gente começou uma pesquisa sobre os exercícios faciais, justamente para ver isso, né? Quanto tempo, qual é a dose, porque a gente não tem quase nada de evidência em relação a isso. E a gente precisa entender, se nós estamos usando exercícios específicos para face, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, né? Será que eles são realmente superiores a qualquer tipo de exercício? Não sei. Vamos, né? Queremos descobrir, tá? Então, a mesma coisa serve, por exemplo, para um paciente que chega para vocês, mesmo ele sendo crônico, ou um cliente que é um sedentário crônico, inflamado, que vai começar uma prática de atividade com vocês, a gente tem que ter cuidado para que o sistema nervoso não entenda aquele movimento ou aquele estímulo mecânico que está sendo dado como uma ameaça. Por quê? Porque esse indivíduo entra em modo protetivo, causa uma inflamação algumas vezes, ou começa a sentir dor, mesmo sem ter uma lesão significativa, e aí não consegue mais progredir no exercício. Então, a dose é muito importante. Conhecer o cliente, né? Conversar, entender o quanto a pessoa é tolerante à dor ou não. Essas perguntas são importantes. O quanto que aquele exercício, aquele movimento, qual é o nível de esforço que a pessoa está fazendo, tá? Para executar uma tarefa. Então, tudo isso faz diferença quando a gente pensa na dose, ok? Então, nenhum problema, e essa frase eu acho fantástica, nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Como é que eu quero mudar algo sem mudar nada? Vocês já devem ter se deparado com essa situação várias vezes. Então, o paciente chega se queixando de dor, mas ele não faz exercício, ele segue comendo porcaria, ele não se cuida, ele não controla o estresse, ele não dorme direito, né? Como é que a gente quer ter um panorama diferente fazendo as mesmas coisas que nos levaram a adoecer? E essa, pessoal, é a parte mais difícil da história, né? Como é que eu quero ter melhor mobilidade, ter mais força, conseguir carregar minhas coisas
sem me movimentar. Aí eu vou numa aula, 3 eu falto. É muito difícil. Essa é a pior parte para mim. É o engajamento, é a consciência da pessoa, né? O quanto que ela entende que precisa mudar. E às vezes eu pego e mando mesmo, mando lá no WhatsApp, ó, lê essa frase aqui. Faz sentido para ti? Tu tá entendendo? Então me diz como que tu vai agir. Eu não posso agir por ti, paciente. Tu precisa agir, tá? E é o que mais a gente vê, né? E se a gente consegue mudar esse nível de consciência, a gente talvez tenha um processo de mecanotransdução assim, ó. Pensa bem. Então, o movimento, todo o corpo está se movimentando, tem prazer, tem joy, né? Joy, tem felicidade em fazer o movimento. Ninguém ensinou, é nato, né? Vou botar de novo porque é muito fofo. É em cadeia, é tudo, ó, né? E essa fáscia, ela é perfeita. Ela não tem tanta fibra ainda, né? Tanto colágeno. Vai ficar mais perfeita ainda, conforme for movimentando, vai formando a rede de colágeno. Mas o movimento, ele é fluido, né? Ele não tem dificuldade para fazer esse movimento. É aqui que a gente quer chegar com o nosso paciente. E não precisa ser com a musiquinha, pode ser com qualquer tarefa que deixe esse paciente né, mais feliz em fazer atividade. E esse filminho aqui é em homenagem à Carol, que trabalha comigo, que está esperando um bebezinho. Eu achei muito fofo. E essa música, né, pega que nem um chiclete na gente, né? Vou botar de novo. É muito fofo, né? E é isso, é um movimento fluido, gastando pouca energia, trazendo prazer. E a gente vai ter que ajudar o paciente, o cliente, a descobrir o que dá prazer nele, né? Ou para ele, ao se movimentar, tá? E o que eu queria dizer para vocês, assim, para a gente finalizar, e aí eu fico à disposição se vocês quiserem perguntar e tem dúvidas, é que a beleza de estudar a fáscia reside no fato de que é um convite para que a gente possa olhar e entender esse sistema dinâmico, que é um sistema de conectividade e um sistema de continuidade no corpo. E é um convite que, né, não dá para recusar, tá? E com certeza faz toda a diferença nos resultados que a gente consegue trazer. Aqui, então, eu quero, né, agradecer para vocês por terem passado esse tempo aqui com a gente. O meu Instagram ali, o e-mail também, e qualquer dúvida, qualquer coisa, né, a gente está à disposição, eu e a Carol, para ajudar vocês, enfim, tá? Deixa eu só encerrar aqui. Compartilhamento. Deu. Vamos abrir as câmeras aí, para a gente se ver. Ai, que amores. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, olha ali. Ai, Débora. Que mais? Oi, Adri. Cici. Olivia, filha de Deus, tá aí. Olha, oi, Miti. Oi, Mina, Thalita, Jusileia, Gabi, a Larissa. Oi, Larissa. Oi, Paulinho. Oi, oi, Jéssica, Carolzinha.
Valentina, olha, que amor, tá acompanhada. Oi, Anise. Vanessa, olha, já tô ficando zonza. Oi, Ângela. Oi, ai, que amor. Ai, coisa fofa. Muito bom. A Renata, ai, que legal. Muito bom ver vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem. Eu vi que alguém pediu o artigo da Nature, eu coloco lá no grupo do WhatsApp, eu também mando para a Carol, que ela pode disponibilizar para vocês, né? E aí eu sempre comento, né, pessoal? É uma cachaça que vicia, entendeu? Mas é uma cachaça gourmet, cachaça boa, essa da face, né? Que a gente começa a estudar e a gente vai vendo que faz todo sentido. E eu, na verdade, assim, quando é que eu aprendi sobre face? Eu acho que eu entrei na faculdade em 96, eu entrei no IPA, para fazer físio. E aí eu achei um livro do Marcel Bienfait, Fáscias e Pompagens. E aí eu comecei a ler, e eu, meu Deus, o que é esse negócio? Eu quero saber fazer. E eu fazia, mas não sabia, a gente não sabia muito bem o que era fáscia, né? Mas as pompagens é uma forma de abordagem facial. Tá? É uma abordagem manual, sutil e que tem resultado. A gente não tem estudos, mas clinicamente a gente sabe que funciona. E, na verdade, qualquer estímulo mecânico vai trazer uma resposta. E resposta, vocês viram, né? O que vai fazer a diferença? É a leitura da situação que nós vamos fazer. Né? É a leitura do como o paciente está, que tipo de estímulo, que caminho que eu vou dar, mais, menos, né? Então, essa paciente que eu atendi hoje, que eu avaliei hoje, 15 anos com dor. Daí ela começou, me dói o sacro, me dói a cervical, me dói a lombar, eu tenho uma listese, a minha cervical é podre, ela que falou. Mas eu tô aqui mesmo porque eu tenho uma sensação de parestesia, assim, na perna, tá? E porque a lombar me incomoda, é o que mais me incomoda, tá? Mas nisso, assim, já vieram tantas coisas junto. Claro, pensem nisso. Quanto mais crônico, mais o local vai estar alterado também, né? Mas no caso dela, ela tem depressão, ela não dorme bem, ela está na menopausa. Vocês entenderam? Como tem coisas sistêmicas envolvidas. Né? Vamos jantar? Vamos? Já está acabando. Vamos jantar. Ai, que delícia! Ó, a pergunta da Paola aqui. Como posso explicar para o paciente o que é fácil? Que é o corpo todo. Faz um desenho. Assim, quando eu vou falar sobre dor e tal, eu pego um papelzinho, eu desenho os receptores, faço uma analogia com os alarmes, né? Hoje o que eu falei para essa paciente, por exemplo, é o seguinte: a gente tem alarmes no nosso corpo que foram feitos para detectar um tsunami, tá? Só que tem tanta inflamação, tem tanta sensibilização periférica que qualquer marolinha sensibiliza. E aí o paciente começa a ficar, inclusive, sensível a barulho, sensível a cheiro, sensível à luz excessiva. E isso não é uma coisa da cabeça dele, é o sistema nervoso hiperestimulado e ele acaba captando todos os ruídos, o que é importante e o que não é importante, muitas vezes mais o que não é importante. E onde é que estão esses receptores, criaturas de Deus?
Na fáscia, tá? Então, a gente tem muita terminação nervosa livre, os nossos septores estão na fáscia, os próprios septores, tá? Então, tem nervo na fáscia, e aí começa a dar bagunça. Então, eu acho, Paola, tu explica assim, existe a fáscia que é a da carne, vamos dizer assim, que é aquela do músculo, mas a fáscia, ela não é só aquilo, ela tem lá uma parte que é onde estão todas as nossas células. Ela é isso, na verdade, né? É o que conecta tudo junto. As fibras e a matriz conectam, fazem a nossa unidade, a unidade funcional do nosso corpo, tá? E daí, se ela não entender, tu desenha. Se ela não entender, tu manda um vídeo. Tem vários vídeos no YouTube, inclusive vocês podem colocar, tem a legenda. Vamos dizer, vocês acharam um livro, um vídeo em inglês, tá? Tem uma partezinha ali que tu clica e o vídeo sai legendado no YouTube. Manda para o paciente, ó, fáscia é isso. Eu vou ver, eu tenho uns ali, eu vou botar no grupo para vocês, tá? Tem vídeos maravilhosos explicando sobre dor, que dor não é igual a lesão. Eu mando para o paciente, o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, todo mundo no Brasil usa. É difícil quem não usa, né? Então, usar como uma forma de educar também. E às vezes, visualmente, é mais fácil de entender com um desenho, com um vídeo, com uma figura, né? Mas assim, cuidado com o que vai falar, né? Tipo, a paciente veio e falou, minha coluna é podre. Eu não digo, é podre mesmo. Não, né? A gente não reforça a negatividade. Até porque só tem artrose quem envelhece, né? Quem morreu não tem artrose, certo? Às vezes eu digo, olha, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem artrose. O problema não é a tua artrose, minha linda. O problema é por que tu não tá adaptada à tua artrose. Porque a artrose é normal da idade. O que aconteceu aí que tu não está adaptada? Pode ser algo sistêmico, pode. Pode ser algo da fáscia de movimento em um outro local e tá te incomodando o joelho, mas o problema é lá no teu ombro oposto. E faz aquela pergunta, para que isso está acontecendo contigo? Vamos parar para pensar. O que é essa disfunção? O que isso que está acontecendo contigo quer te dizer? Sempre quer dizer alguma coisa. Né? Ó, o Paulo está perguntando, o que é mais difícil, com jovem, sedentário ou idoso? Tem trabalhar a liberação da fáscia. O jovem, as respostas são mais rápidas, o metabolismo é mais rápido. Né? Mas tem um estudo do professor Schleip que é bem legal, Paulo, que é o seguinte, eles fizeram uma ressonância da coxa, um corte transversal da coxa, sim, né? De um jovem sedentário, jovem que não fazia nada, e um idoso super atlético. Quem que estava melhor? O idoso. O idoso estava melhor, porque o tecido é dinâmico. Se a gente dá o estímulo mecânico, ele responde, independente da idade. Pode ser que, claro, o idoso demorou mais tempo para ficar com uma fáscia boa, né? Mas se o jovem saco de batata só fica no sofá, dá problema igual. Ok? Eu não atendo criança, eu atendo assim, pré-adolescente, adolescente e bastante idoso. Até tem uma pessoa que me mandou um WhatsApp dizendo assim, eu tenho 74 anos e eu queria fazer liberação miofascial, será que vai adiantar? A dúvida dela era essa? Sim,
Tá? Talvez o colágeno demore um tempo, talvez não, com certeza vai demorar um tempinho maior para fazer o turnover, mas a matriz a gente consegue melhorar imediatamente, em milissegundos. Deu estímulo, já começa a acontecer os paranauê. Por isso que eu falei para vocês, para mim é muito mais interessante o que acontece na matriz, principalmente no primeiro momento, do que no colágeno. O colágeno vai ser consequência depois. E o colágeno precisa de tempo e precisa de movimento. Eu vou fazer o último comentário aqui, que é o seguinte: não me gasta dinheiro para fazer xixi caro. O que quer dizer isso? Tomar colágeno e não fazer exercício é fazer xixi custando mais caro. Colágeno tem que ser ingerido junto com vitamina C, tá entendendo? E tem que ser feito movimento. Tem que botar carga no tecido, né? Seria muito bom a pílula mágica. Pum! Meu colágeno tá lindo, maravilhoso. No way. Sinto muito, mas não vai rolar, né? E o que eu mais tenho visto é a galera, as instagramáveis. Eu vou tomar minha pílula de colágeno hoje. Vai lá. Ai, que delícia, né? E aí, quem não conhece o negócio, olha, essa aí é linda, vou tomar também. Não, e é sério, fora brincadeira, tá? Não funciona. Ó, vamos ver aqui E isso, os idosos estão cada vez mais ativos, cada vez, né, maior longevidade, vai ser já é o meu maior público. É quem tem mais tempo para se tratar, né? Ó, não adianta ter técnica fantástica se não entende o básico. Perfeito. E isso que a gente fez aqui foi começar pela base, é entender o que é o negócio, né? Uma pincelada, pelo menos. E seguir adiante, tá? A técnica pela técnica, ela pode gerar resultado ou não, né? Se ela está fora do contexto, se a dose não tá adequada, se o estímulo não está adequado, é o maior erro, né? Só querer técnica. Técnica, para mim, ela é consequência de uma avaliação bem feita. É a estratégia. Eu não posso ter estratégia sem entender o problema. Para mim, não faz sentido, né? Acho que é por aí. E uma coisa que eu sempre faço, para a gente ir encerrando, tipo, quando eu avalio um paciente, eu sempre deixo um tempo. Então, a minha primeira consulta, ela é sempre um tempo maior do que as demais. Eu não mando o paciente para casa sem intervenção. Então, eu estou conversando, eu estou avaliando, eu vou testar, eu vou tocar, mas eu já vou tratar. Mesmo que eu faça um tratamento um pouquinho menor, mas eu não consigo mandar o paciente para casa sem fazer nada. Volta amanhã que eu vou te tratar. Não. E eu acho que isso aumenta muito o vínculo terapêutico, né? Que é importante, a gente precisa vincular, o paciente precisa confiar em nós e a gente precisa passar a segurança para ele, tá? E a gente precisa, no caso, né? Mesmo que a gente vá trabalhar uma aula de movimento, o tocar no indivíduo, aumenta muito o nível de aliança terapêutica. É fato, gente. Ser humano, em geral, gosta de toque, tá? Salvo algumas exceções, enfim. Mas é tocar no indivíduo, ok? Mas eu só dou comando verbal. Não, toca um pouco. É importante, né? Isso traz uma aliança terapêutica extremamente positiva. Nem que seja assim, não vou matar meu Pilates hoje porque a Adriane está me esperando, né?
Isso é positivo. Vocês entenderam? Ah, eu vou me esforçar hoje, vou fazer minha prática, né? Ai, não estou muito afim, não, mas a pessoa, essa pessoa que se importa comigo está lá me esperando. E aí eu vou. Entenderam? Então tá. Ai, adorei a nossa noite. Amores, está gravado, se quiserem reassistir, tá? Foi muito bom estar com vocês, fiquei muito feliz, adorei ver essas carinhas, algumas carinhas que eu não via há tanto tempo, né? Aí eu vou contar uma historinha aqui, ó. A Olivia, que tá aqui, ela foi minha paciente, e ela disse para mim que ela foi ser fisioterapeuta por minha causa. Ai, meu Deus, até me arrepia. Ai, que coisa linda! Que responsabilidade, né, meu bem? Nossa, alguém seguiu um caminho porque se inspirou em ti. Olha, me fico até emocionada. Que lindo, né? Ai. E agora ó, é uma fisio top, olha aí, ó. Viu? Que amor. Ah, então tá. Bom descanso para vocês, tá? Vou mandar os artigos, aí vocês podem curtir, tá bom? Ó, beijão. Tchau, tchau.